Gabriela, sou da Escola Margarida Pardelhas e a gente vai hoje fazer um trabalho sobre a consciência negra. Meu nome é Ingrid. A gente vai entrevistar a professora Eva, que mora na cidade de Pejuçara, e a gente vai conversar um pouco sobre o tema da consciência negra. Seja bem-vinda, Prof. Eva. Obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante, né, que a gente precisa sempre estar discutindo e precisa sempre estar refletindo sobre ele. Sim. Eu vou fazer a primeira pergunta agora. Por que você considera o Dia da Consciência Negra tão importante? Porque é o dia em que o povo, pelo menos as pessoas não negras, né, elas param para pensar e refletir sobre tudo que está acontecendo. Na verdade, o Dia da Consciência Negra, né, deveria ser todos os dias, porque a gente convive, as pessoas convivem com negros todos os dias. Só que esse dia é o dia da reflexão, é o dia dedicado à reflexão, a conhecer um pouquinho da história, né, a história do Zumbi, principalmente, que foi o maior guerreiro, né, o maior herói negro, que foi por causa dele, das lutas dele, que nós, negros, agora estamos melhorando a nossa condição, né? Que éramos escravos, condição de escravo, a gente já tem algumas oportunidades, a gente conseguiu conquistar bastante espaço. Então, é um momento de reflexão, de conhecimento, de aprendizagem e que as pessoas possam conhecer um pouquinho da história até chegar aqui também. Sim. E eu quero fazer uma pergunta para a senhora também. Por que a senhora acha que existe racismo dentro da nossa sociedade hoje em dia? O racismo é desde sempre, né? Desde que os africanos chegaram, eles sofrem. O racismo não é mais do que a diferença entre as raças, né? A raça que antigamente eles achavam a raça negra inferior à branca, porque era a raça dominante, era a branca que dominava e que o negro chegou com a condição de se sujeitar a tudo que era imposto para ele, né? E daí que surgiu o racismo. E outra coisa, assim, também, que estudos dizem que o racismo é justamente pela cor, que tem a concepção, antigamente, é de que a cor negra simbolizava a escuridão, simbolizava as coisas ruins, as trevas. Eles tinham sempre aquela questão, assim, de que o negro era coisa ruim. E o branco era paz. Até agora se tem esse conceito, né? De que você veste de branco porque é paz, é amor, é luz, é coisas boas, é claridade. E o negro é a escuridão, é as coisas ruins. Até em algumas religiões o negro é considerado como o mal e o branco é considerado como o bem. Então, nessa concepção, também teve o racismo entrou aí, em que o negro é ruim e negro simboliza coisas ruins e branco coisas boas. E aí, toda vez que se via um negro, automaticamente se retratava isso aí. Ah, então, né, ele é ruim. Até hoje, né, ninguém, só a aparência já diz, é negro, então não sabe fazer as coisas, não, né, aquela concepção assim. E tu tem que provar que você pode. Sempre a primeira impressão é a cor. Então, veio o racismo, é a distinção das raças, né? Então, em primeiro lugar, a cor negra. Depois, tu vai pensar na personalidade, se é boa, se é ruim, se é uma boa pessoa, se trabalha bem, se faz as coisas boas ou não. E isso vem de muitos e muitos anos atrás. Então, a distinção do racismo é a diferença das raças e que foi colocada na cabeça das pessoas há muitos anos atrás de que, sim, o negro é inferior e o negro tem a questão do ruim e o branco do bom. E isso foi incutido na cabeça das pessoas e que dificilmente as pessoas conseguem ver, né, se desvincular disso agora. Sim, é verdade.
A próxima pergunta é: o que você diria para um jovem que está passando por racismo? Que ele enfrente de cabeça erguida, como eu enfrentei, que isso não é empecilho de nada, que ele tem que, sim, estudar muito, se formar, ele tem que ter um estudo do conhecimento, conhecer ele mesmo, a história. Primeiro, muitos negros, jovens e crianças, né, não conhecem a sua própria história. Primeiro, conhecer a história, a trajetória, que não foi só de coisas ruins. O negro eram reis, vieram da condição de escravo, mas eles têm toda uma história por detrás, né, na África e coisa, e que tem muita coisa boa para a gente aprender, que ele se identifique como negro e que ele enfrente o preconceito, enfrente o racismo, que sempre vai ter, sempre, só quem sente na pele sabe que todo dia, olha, é difícil assim o dia que tu não escuta uma piadinha. Tipo assim, tinha que ser, né? Tu sabe, né, como é que é? A questão de coisa de negro, né? A coisa tá preta. Esse tipo de coisa a gente escuta o tempo todo. E a gente tem que ter um jogo de cintura e dizer, eu digo assim, não, esse é preto, se tá preto, tá bom, então. A coisa tá preta, então tá preta, se tá preta, tá bom, então, olha aqui, ó. Deve estar bem bom pro teu lado as coisas, assim, sabe? A gente sempre tem que ter uma resposta inteligente para dar, a gente sempre tem que ter um jogo de cintura, a gente tem que sempre ter uma cultura para não precisa ofender, mas sim se defender, né? E ir adiante, erguer a cabeça e ir adiante. Porque se tu tem um sonho, um objetivo, não é essas piadinhas bobas, não é isso que vai impedir de tu fazer o que tu quer. Eu até tive numa live esses dias e eu dizia assim, ó, que a minha mãe foi muito positiva nesse sentido. Depois, eu acho que vocês vão perguntar de escola e coisa, sabe? E às vezes que eu tentava desistir, ela dizia, não, dá uma resposta, chama a professora, chama a diretora, dá uma resposta, mas não para de estudar. Porque o teu objetivo é estudar, o teu objetivo é esse. Então, mesmo que os outros tentem te abalar, ergue a cabeça, no outro dia vai de novo e vai em frente. Então, assim, o jovem tem que enfrentar, sim. E o racismo vai ter, sempre vai ter uma piadinha boba, mas ele vai ter que sempre se superar, achar uma forma de reverter essa situação e seguir adiante. Como a senhora já falou, tocou no assunto da escola, a senhora poderia nos contar como foi o seu período escolar, como a senhora sofreu muito racismo dentro da escola? Bastante, porque aqui em Pejuçara eu sou a única professora, na minha família, professora negra sou até hoje, né? A única professora negra. E a minha família aqui é uma comunidade italiana, né? Pejuçara é uma comunidade italiana. E a minha família era a única família negra que tinha na cidade. Tinham pessoas assim morenas, vamos dizer assim, mas não com os traços africanos que nem o meu, os nossos. Tinha assim com a pele um pouquinho mais clara, o cabelo um pouquinho mais liso, mais negro, africano, com as características, né, do nariz mais achatadinho, com as características do negro, né, o lábio mais grosso, o cabelo bem, eu agora uso umas trancinhas, mas o meu cabelo mesmo, ele é bem grudadinho, que é a característica africana mesmo, era só nossa. Então, eu causava estranheza, digamos assim, na escola, porque todo mundo era branco, cabelo liso, no máximo um cachadinho, né? E eu era daquela forma. Então, as pessoas vinham, passavam a mão no meu cabelo para saber se meu cabelo era de verdade. Teve uma situação assim, que eles não pegavam na minha mão, porque uma menina disse assim para mim, uma colega disse assim para mim, eu não vou, tu me desculpa, viu, eu não vou pegar na tua mão, porque eu não quero ficar pretinha que nem tu, porque pode ser que eu pegue na tua mão e a minha mão fique pretinha, e eu não quero, sabe? Então, ela nem disse de uma forma ofensiva, mas sim ela disse de uma forma de criança, assim, né? E daí eu disse assim, mas será? Depois eu pensei, disse, não, tudo bem, mas será? Eu pensei que se ela pegar na minha mão, vai ficar pretinha mesmo? Será que é assim que acontece, sabe? E daí, para a criança, é bem complicado. Palavras de negrinha aqui, negrinha ali, né? Isso aí era sempre. Eles chamavam até em italiano negri, que é italiano,
sabe? E daí saíam, corriam, às vezes fugiam de mim, e é o toque bastante, poucos sentavam para fazer trabalho. Só que eu tive um grupo eu fui muito feliz de ter um grupo que me acolheu também de amigas. Inclusive, uma é a mãe da Gabi, a Sandra, a Marley. Então, elas me ajudavam, elas foram muito importantes para mim, porque no momento que uns não queriam minha presença, elas diziam, não, se ela não quer dar a mão para ti, vem comigo que eu te dou a mão. Ah, vá, deixa elas de lado, vamos nós fazer uma roda, porque naquele tempo eu brincava muito de roda com tia, de roda, assim, né? Que sempre tinha que pegar na mão e coisa. E daí, vamos fazer uma roda só nós agora. E daí ela pegava mais umas 4, 5 lá, fazia uma roda, deixa elas lá, que elas se virem. Deixa. Então, isso aí ajudou bastante, sabe? Que a gente ficava triste, magoado, mas também a gente sabia que tinha gente que gostava da gente. E depois eu comecei a ter um pouquinho mais de maturidade e comecei a enfrentar essas pessoas, dizer, não, eu não gostei do que tu falou. Depois de uma maturidade que a gente teve. Né? Daí eu dizia, profe, isso aí não é preconceito porque ela está dizendo de mim, se ela dentro da sala. Eu sabia, eu consegui me defender, mas não é todo mundo, né, gente? A minha personalidade, eu considero muito forte. E a minha personalidade vem da minha mãe, que também era assim. A minha mãe me fez forte, eu agradeço muito a ela. Mas não é todo mundo que é assim. Muitos que eram morenos, mais claros que eu, desistiram. De tanto ouvir, não sabiam se defender, iam para casa chorando. E aquele tempo não tinha essa questão assim de conselho, trazer de volta e coisa. Quem queria desistir da 4ª série, que dizia em diante, pegava, abandonava a escola, ia trabalhar, fazer outra coisa. E daí, poucos persistiram. Tanto que quem se formou aqui em Pajuçara, eu e o meu irmão, nós somos formados em faculdade. E outro irmão fez uns 3 anos de faculdade e acabou desistindo. Mas formados somos só nós. Quer dizer, a escola é um ambiente muito racista. Gente. Isso aí tem que ter... Vocês não fazem ideia o que aqui a gente escuta dentro de uma escola. Tá? Dos outros, de não pegar na mão, de não querer sentar junto, de te chamar, e às vezes nem chamam declaradamente, passam assim, correndo assim, e dizem, negrinha, isso aqui, e saem correndo. Existe esse tipo de coisa, sabe? Então, a escola é um ambiente totalmente, e que deve ser cuidado, sim, ter esse cuidado, sim, pelos professores, quando eles veem que uma criança está sofrendo esse tipo de coisa, dá um encaminhamento, para uma direção, ou se não, ela mesma fazer uma aula sobre isso, até encaminhar para, se precisar, chamar pais ou aluno, a conversa com o aluno, porque às vezes o racismo, ele está refletindo o que ele viu em casa, ou ouviu em casa, principalmente os pequenos, né? Aí depois de grande, sim, eles já sabem bem o que eles estão dizendo, mas às vezes o racismo é de crianças que não estão tendo a ideia do que é, estão só repetindo o que o outro falou, repetindo o que ouviram em casa. Mas é bem preocupante. Eu acho assim, eu vou dizer bem sincero para vocês, o lugar que eu mais sofri racismo na minha vida foi na escola, foi no ambiente escolar. Nunca ninguém me disse as coisas que eu ouvi na escola, me disseram na rua, ou me disseram num outro ambiente. Eu ouvi mais na escola, então eles têm que ter cuidado com os negros ou afrodescendentes dentro das escolas, porque eles sofrem bastante, e a visão tem que ser do professor, da escola, dos colegas, né? E eu sempre cuido na escola também, quando eu vejo que tem alguma coisa assim, eu já passo para a direção, ó, aquele menino ali, vocês viram o que eles estão dizendo para ele? Daí a gente já vai encaminhando, né? Então, é um ambiente bem para criança, ele é bem complicado. Mas tem que se conviver com isso, não adianta. Sim, é verdade. A próxima pergunta é: você acredita que algum dia os negros serão tratados da mesma forma que os não negros? Olha, eu tenho esperança, é diferente. Eu tenho esperança de que um dia eles sejam tratados da mesma forma. Mas eu acredito que eu não vou chegar a ver isso.